Boa tarde. Hoje estamos aqui no dia 6 de junho, iniciando mais uma live da Casa de Aprendizagens. E com muita honra, peço permissão aos meus irmãos pretas, às minhas irmãs pretas e aos meus irmãos pretos, para abrir as portas, as janelas e o coração da nossa escola, da Casa de Aprendizagens, para iniciar essa live com um tema de grande importância para o mundo, de grande importância para o nosso país, de grande importância para o nosso povo preto e originários, os indígenas. Com muita honra e com muita responsabilidade, me faço nesse lugar de abrir as portas da Casa de Aprendizagens da nossa escola para trazer para o nosso público esse assunto de grande relevância e de grande urgência no nosso país e no mundo. Hoje a gente vai escutar aqui umas pessoas muito importantes para essa luta antirracista, pessoas também muito importantes para a nossa escola, para a educação. Logo, logo eles vão estar se apresentando. Eu tenho a Aline Caruso, que é uma educadora da nossa escola, que muito nos honra a sua presença como educadora. Temos o Edinaldo Chocolate, um educador também da nossa escola. Temos como convidados a Sol, a Solange, que é uma educadora da EMEI Nelson Mandela, uma EMEI aqui, uma escola de educação infantil da cidade de São Paulo, que tem um trabalho super bacana, super bonito e importante, ela vai falar sobre isso. Temos o mestre Peu, um educador popular, que vai logo se apresentar também, e a Paula Reis, uma educadora, uma atriz, uma mulher que está aí nessa luta há muito tempo e que é mãe de um ex-estudante da nossa escola, do Gagael. Então, tem essa ligação também com a Casa de Aprendizagens, que vai estar organizando, mediando e participando desse diálogo que a gente abre agora para vocês. Eu queria pedir a permissão para ler um texto, que ele é super importante, de um livro chamado Superando o Racismo na Escola, do Munanga. Ele diz que não existe leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes preconceituosas existentes nas cabeças das pessoas. Atitudes essas provenientes de sistemas culturais de todas as sociedades humanas. No entanto, cremos que a educação é capaz de oferecer, tanto aos jovens, crianças, como aos adultos, a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre os grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados. Essa transformação fará de nós os verdadeiros educadores capazes de contribuir no processo de construção da democracia brasileira, que não poderá ser plenamente... me perdi aqui, mas já volto. Que não poderá ser plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira. Eu abro essa nossa live com esse texto do Munanga, onde ele coloca a importância da educação antirracista nas escolas. E a nossa escola sempre teve em seus princípios e posturas a luta pela justiça social e pela igualdade de direitos, principalmente no que diz respeito à diversidade humana e ao pluralismo cultural. Procuramos construir uma cultura de paz, de igualdade,
uma cultura de liberdade e de respeito à diversidade. Lá na escola e nas nossas vidas, acreditamos que a reflexão sobre a diversidade seja o ponto de partida de nossa caminhada rumo a essa transformação, rumo à desconstrução conceituais e pensar uma outra prática dentro da escola. A gente vem, ao longo desses anos da existência da escola, 14 anos, procurando trazer essa discussão através de pesquisa, de livros, nos temas que são abordados nas turmas, nas salas de aula com nossas crianças e com nossos adolescentes, principalmente o que tange a questão racial. E aí, em 2019, resolvemos tornar essas ações mais efetivas e começamos a estruturar dentro da escola algumas ações de educação antirracista. E quando a gente começa a aprofundar, a gente assume perante a comunidade escolar que há racismo na nossa escola, que há racismo dentro do lugar que a gente vive, e que esse racismo provoca sofrimento presente, no aqui e agora, e também para o futuro, uma vez que, se as crianças não forem educadas de um modo antirracista, elas continuarão a ser racistas. E, sobretudo, a gente não deve aceitar essa tarefa como se não fosse um alvo de compromisso com toda a comunidade escolar. E a gente assume isso publicamente perante a essa comunidade, e a gente quer levar publicamente essas ações, que ela possa chegar em outros lugares, que elas possam se espalhar por aí. E aí, dentro desse pensamento, a gente, em conjunto com algumas mães, com algumas famílias da escola, criamos um grupo de trabalho que a gente denomina hoje da Comissão de Educação Antirracista da Escola Casa de Aprendizagens. E, nesse caminho, várias ações a gente já construiu, já trouxe para dentro da escola, através dessa comissão, que, inclusive, a Aline e o Chocolate, o Edinaldo, fazem parte, e resolvemos, nesse ano de 2020, gente, esse ano que não existe, né, esse ano que não está existindo, a não ser a gente se proteger do contágio e da disseminação do Covid-19, mas resolvemos trazer como tema provocador de experiências investigativas, que é a forma que a gente trabalha, um tema que foi sugerido pela comissão, por essa Comissão de Educação Antirracista, para a pesquisa de todas as crianças, desde os bebês do maternal até o Fundamental 2, que a gente está chamando esse tema Brasil, uma história preta e indígena. Dentro dessas ações, a gente vem pensando, está em fase de estudo e de implantação, um programa de cota racial para dentro da nossa escola. E também criamos uma especialidade dentro do currículo, que também abrange desde o maternal, dos bebês até o Fundamental 2, uma especialidade que o Edinaldo é o educador responsável, que a gente chama de tradições da cultura afro-brasileiras. Temos como intencionalidade abrir essa discussão, né, tanto com a especialidade como com o tema provocador, abrir a discussão sobre o racismo e que as relações raciais estejam presentes na escola, que a história dos pretos, a história da África e dos africanos, a luta dos pretos no Brasil, suas manifestações culturais e religiosas que são riquíssimas e são raízes desse nosso país, valorizando a participação do povo negro na área social, econômica, em todos os âmbitos, com a riqueza e com a potência que esse povo negro tem dentro da história do Brasil.
e que sejam tratados com dignidade que lhe é devida. Temos uma dívida impagável com o povo indígena, com o povo negro desse país. Sim, a gente sabe que ainda é um pequeno gesto na construção de uma educação antirracista. Esses dias ontem fiquei quase 2 horas com a Aline, né, a gente num papo, conversando sobre isso, mas o que mais a gente tem que fazer? Mas o que mais a gente pode fazer? Sabemos que ainda é pequeno, mas resolvemos não nos omitir, resolvemos não nos calar diante de situações de racismo. Decidimos fazer dessa escola e de sua comunidade um lugar de respeito à diversidade racial, social e cultural presente em nosso país. Esse esforço, por mais que ainda seja pequeno, pretende contribuir para a construção de uma educação de fato inclusiva, livre de preconceitos, democrática e não etnocêntrica, e que possa, de fato, possibilitar uma postura política, ética, diante da questão racial na educação brasileira. Vamos continuar porque acreditamos na possibilidade de um mundo melhor e mais humano. Temos esperança, e essa esperança, quando falamos que a gente tem esperança, não é a esperança no lugar de esperar, é a esperança no lugar de lutar, é a esperança no lugar de existir, resistir, de resistência. E muito simbólico é essa live no dia de hoje, onde o mundo comenta o genocídio dos nossos irmãos e das nossas irmãs pretas. Eu falo no meu lugar privilegiado de branca, mas no meu coração que é vermelho, vermelho e que nunca vai deixar nunca vai me fazer calar e nunca vai me deixar de lutar. E como dirigente dessa escola, que se propõe nesse ato pequeno de promover uma educação antirracista, eu peço licença para me retirar desta sala e dar a palavra, a voz de quem tem a dor de viver num mundo racista. Muito obrigada, minhas irmãs e meus irmãos pretos. Com licença. Boa tarde a todas e todos e todos que aqui estão. Se eu gaguejar é porque é a minha primeira live, eu estou me reconhecendo nesse lugar, mas o meu nome é Paula, eu sou filha de Francisca, mulher preta, neta de Ercília, mulher preta, bisneta de Antônia, mulher preta, tataraneta de Esteva, mulher preta nascida no ventre livre, criança liberta de mãe escravizada. Trago essa informação porque eu sou fruto dessa força preta e matriarcal. E peço a licença para vocês para saudar a minha mãe e as minhas ancestrais com uma música que eu recebi de uma amiga no Dia das Mães. A música chama Filha de Rainha. Ela é de Lenita Sena, uma mulher preta também. Se piso na lama, se danço na chuva, se quero voar. Ela está na terra, ela mora nas águas, flutua no ar. Ó mãe soberana, me guia, não deixa me perder de mim. Eu sou passarinho, vou fazer meu ninho no seu camarim. Eu sou filha de rainha, quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha, da minha linhagem não faço segredo. Se choro no escuro, ela traz a candeia, vem alumiar. Senhora rainha, me põe no regaço, me faz descansar. Segura meu leme, meu filho não teme oceano sem fim. Se vem tempestade, meu porto segura, ela cuida de mim. Eu sou filha de rainha, quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha, da minha linhagem não faço segredo. Iabá poderosa, lhe trago uma rosa, minha gratidão. Eu beijo seu manto suave, agasalho pro meu coração. Minha mãe rainha me ensina o caminho, eu sou aprendiz. Sou abençoada, sou iluminada, eu sou muito feliz.
Eu sou filha de rainha. Quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha. Da minha linhagem não faço segredo. Eu sou mulher, preta, lésbica, educadora social, mãe, atriz e poeta. Dentre todas essas coisas que eu sou capaz de ser e sou, ser educadora social é a minha missão do mundo. Eu digo isso para me afirmar nesses lugares que são tão preciosos para mim, que o racismo, com o seu trator, me limitou e me reduziu a ser mão de obra durante muito tempo. Ser educadora social me ajuda a resgatar a minha história apagada e contribui para que outras crianças não tenham as suas potências limitadas pela cor e para que não sejam educadas para só servir. Eu estou muito feliz por ser convidada por essa casa, que me trouxe tantos amigos e amigas, que tem a educação que eu acredito, que plantou lindas sementes no jardim que é meu filho. E eu confesso que, ao me preparar para essa live, eu percorri caminhos de muita dor e chorei muito. Uma vez que as histórias que me atravessam, elas atravessam na carne, elas não são só noticiários. Eu posso falar de tantos atravessamentos, mas eu resolvi trazer alguns exemplos só aqui para a gente refletir. Então, ela me atravessa quando meu sobrinho, um menino de 11 anos, que é lindo, inteligente, curioso, e em tempo de pandemia, ele recebe seu conteúdo escolar há 20 dias atrás, sem nenhum cuidado, e que estão ensinando a ele a reproduzir e não estão instigando ele a ter interesse. Elas me atravessam quando eu fui comprar uma roupa com meu filho de 4 anos, quando ele tinha 4 anos. Eu sou mãe de coração de um menino branco. E eu fui comprar uma roupa. Eu, a minha ex-companheira e o meu filho numa loja. E nessa loja tinha brinquedos. E eu gosto muito de brinquedos, gente. Eu não sei se tem a ver com a falta de brinquedos da infância. Eu não posso ver um brinquedo, eu quero estar junto dos brinquedos. E aí o meu filho, sabendo disso, me chamou para o lado para... Mãe, vamos ver brinquedo? Nisso, a minha ex-companheira estava escolhendo a roupa. A dona da loja, que era branca, uma judia, perguntou a ela: ela é babá? É a mesma lógica da mãe, da mulher branca que deixou o menino andar do elevador. Eu poderia ter sido, naquele momento, a mãe de leite do João para aquela mulher branca. A minha ex-companheira chamou a atenção dela no sentido de: e aí, você não é judia, não sofreu também? Como que se reproduz? Mas acho que não entendeu também, e vida que segue. As histórias me atravessam quando eu fui também comprar uma roupa num shopping com uma ex-namorada minha, e ela precisava comprar alguma coisa numa loja, e ela entrou na loja. Eu fui acompanhar. E não que eu não compre, não que eu não consuma. Eu sou uma mulher preta que produz, que contribui para uma sociedade que consome. Mas nesse dia eu tinha ido para acompanhá-la. Essa moça entrou na loja, comprou, e quando ela saiu, ela me deu a sacola para segurar. Num movimento muito involuntário e inconsciente de quem estava ali para servir, eu, no caso. A minha reação foi: e aí, sinhazinha, o que é para eu fazer com essa sacola? Eu fico pensando que são tantas coisas que me atravessa a ser convidada pela Casa de Aprendizagens, por exemplo. É um lugar de tanta possibilidade e que tem tanto preto coexistindo. Que lugar é esse nosso que a gente está ocupando tão poucos lugares? O meu jeito assertivo de falar, por muitas vezes, foi silenciado porque, para muitos brancos, eu era violenta. Eu poderia trazer aqui muitos exemplos vividos, mas eu precisaria de muito tempo, porque, afinal de contas, são 132 anos de abolição inacabada. E o que eu quero agora aqui é deixar uma provocação. Quem é a sua referência preta? Que lugar ele ocupa, ele ou ela ocupam nessa sociedade? Ele é famoso ou ele é um Zé Ninguém? Em que lugar você reproduz o racismo? Por hora é essa a minha fala. Obrigada pelo espaço. Agora você, Aline? Ou eu? Pode ser eu? Tô falando?
Mas eu liguei. Bom, gente, então eu vou me apresentar. Eu sou a Aline Caruso, formada em dança, em pedagogia. Ouviu? Ao contrário do que a maioria pensa, a minha dança, a minha maior referência da dança é o balé clássico. Eu até surpreendo e choco muitas vezes as pessoas, e a gente sabe que dificilmente as pessoas conseguem, as pessoas brancas conseguem assimilar o balé clássico a uma mulher preta. Mas sim, a gente faz o que a gente quer, a gente dança o que a gente gosta, e a gente tem capacidade e potencialidade para o que a gente quiser. Eu estou na casa de aprendizagens, esse é o meu terceiro ano, como educadora, numa turma onde eu me orgulho muito de dizer que a única turma da escola que as duas educadoras são pretas, tem uma companheira, uma parceira de sala que também é preta, e isso para mim é motivo de muita honra. A gente consegue fazer um trabalho intenso com essas crianças, que na sua grande maioria são crianças brancas, mas também tenho duas crianças pretas em minha turma. A gente está falando de uma escola elitizada, uma escola em um bairro elitizado. Então, é uma realidade que não foi como a minha, por exemplo, que estudei a maior parte do meu tempo numa escola pública. Fora isso, eu gostaria também de trazer uma reflexão para vocês, uma breve reflexão. E muitas pessoas essa semana, pessoas brancas, têm perguntado para mim o que podem fazer para compartilhar com as questões de antirracismo. E a primeira coisa que pode ser feita é a pesquisa, é o estudo. Isso é um fato, mas eu quero compartilhar uma história pessoal com vocês. Quando eu tinha 9 anos, eu fazia jazz e jazz dance, e ia para a escola de jazz junto com uma amiga que tinha 8 anos, e íamos ter uma nova apresentação. A professora, com várias ideias, decidiu que a gente ia dançar encenando gatinhos, o que era muito fofinho. Só que a professora resolveu fazer uma divisão. Ela fez um grupo que ia ser o grupo de gatas ricas e um grupo de gatas do lixão. Eu fui para... ela me escolheu para ser gata do lixão, e obviamente todo o grupo que era gata rica eram brancas, eram meninas brancas. E a minha reflexão para vocês hoje é: quantas vezes vocês colocaram pretos e pretas nesse lugar do lixão? Quantas vezes vocês fecharam o vidro do carro ao verem uma pessoa preta? Quantas vezes vocês mudaram do lado da calçada ao verem uma pessoa preta? Quantas vezes vocês seguraram mais forte a sua bolsa? Quantas vezes vocês não contrataram pessoas pretas? Quantas vezes vocês colocaram pessoas pretas no lixão? Solange, eu passo a palavra para você. Oi, tá dando para ouvir? Que eu acho que é a primeira vez eu desliguei o meu fone. Tá me ouvindo aí? Eu sou a Solange, sou educadora da infância, sou pedagoga e trabalho no EMEI, né? Como a Rosa falou. Trabalho na EMEI Nelson Mandela. A nossa escola vem aí desde 2011 com esse trabalho, né? Com as relações étnico-raciais, e foi um caminho longo até a gente hoje se reconhecer enquanto uma escola antirracista, uma prática antirracista. Quando eu fui convidada para essa live, eu estava no meio de muitos sentimentos, né? Que é o que está movendo a gente atualmente. E eu pensei bastante, né? A pandemia, ela... Eu já vou falar porque eu não sei cantar, eu não sou muito das artes, então eu já vou mandar ver aí com essa reflexão para a gente esquentar um pouco as coisas, e depois eu passo aí para os meus companheiros e companheiras dessa live maravilhosa, que são mais artistas que eu. Essa pandemia, ela escancarou toda a fragilidade, né? No que tange
a estrutura do nosso país, né, em termos de conquistas, de quanto a gente poderia ter caminhado e ter evoluído no que se refere à equidade, né, à justiça social, e está aí, né? E eu fiquei pensando que essa pauta, nesses momentos de dor, elas ganham uma abertura maior, e fiquei me perguntando, e aí eu lanço essa pergunta para vocês também, será se a gente já não viu muitas pessoas e crianças negras e negros morrendo para a gente poder falar de racismo? Será por onde essa pauta esteve? Eu acredito que ela nos move nesse momento de dor, mas que ela se faz necessária em outros meios, em outros lugares. Quando a gente se reconhece enquanto nação, enquanto povo que foi formado numa estrutura completamente racista, há um trabalho muito grande para ser feito, né? É uma coisa que nos convoca, e eu fiquei pensando que essa luta ela tem dois lados só, né? Ou a gente se assume essa sociedade racista estruturalmente, essa sociedade que fala para o negro o lugar dele, fala para o branco o lugar dele, nos separa, né, e nos coloca em desvantagem o tempo inteiro. A gente assume que a gente vive nessa sociedade e passa a não querer mais isso juntos. Né? Essa pauta não é só das pessoas negras, essa pauta também, e principalmente das pessoas não negras e brancas, enfim. E fiquei pensando desse meu lugar de fala, que é a escola, que é a infância, né? Que a educação ela tem uma parcela de responsabilidade, né, para construir esse novo lugar que a gente quer viver, que talvez agora, nesse exato momento, com tudo isso que esteja acontecendo, acredito que todas nós, né, a gente reconhece que não é isso que a gente quer. Qual o lugar de cada um, né? Qual o lugar da educação? As crianças elas chegam mais cedo no sistema educacional do nosso país, né? Elas chegam bebês, né, 4 meses, 5 meses, e elas ficam nesse sistema praticamente pela vida inteira, né? A gente estuda até enquanto adulto. E aí você olha para essas escolas, e eu falo do lugar da escola pública, que é o lugar que me dá essa permissão para falar enquanto estudante, enquanto professora, que a gente perde a oportunidade de mudança. Por que a gente perde? Onde está a pauta? E aí eu convoco as minhas parceiras de trabalho, as professoras, as coordenadoras, as diretoras. Onde está a pauta, né, sobre as questões raciais na sua escola? Né? Onde está a pauta das relações étnico-raciais? A Lei 10.639, que é de 2003, que é uma adolescente, se eu não me engano, deve estar com 17 anos. Né? Então, essa pauta ela acontece quando na escola? Nas escolas, nas reuniões pedagógicas, né? Nas escolas particulares, né? Eu não quero, tem essa coisa, né, do lugar de fala, que é um meio que a gente encontrou, né, de dar voz para quem não tem, mas as pessoas não negras elas têm um papel fundamental, né? O diálogo sobre as questões raciais, ele não tange, ele não cabe só à raça negra, né? Os brancos, né? A raça branca também. Então, a gente fala desse lugar, dessa dinâmica, né? Que foi criada aí como uma doença que a gente tenta, né, e vencer, tenta sarar, tenta cuidar, e a gente só tem retrocessos, né? No que tange ao poder público, que também é um lugar que tem essa responsabilidade, as políticas públicas, as cotas, enfim. São muitas coisas para falar, porque são muitos sentimentos, mas eu deixo essa pergunta, né? Eu quando recebi o convite, eu fiquei muito grata à Rosa, né, e à Casa de Aprendizagens por abrir esse espaço. Vou falar da nossa escola, que vem trilhando esse caminho, tem professoras muito comprometidas lá, fazendo esse trabalho. A gente começou agora também com
com postagens que falam um pouco do que a gente conquistou, não como uma receita, porque eu acho que cada lugar precisa entender como fazer isso. E aí, a primeira coisa, né, o primeiro desafio é olhar para as crianças e para os jovens estudantes, reconhecer que eles, sim, representam e têm posturas racistas, né? E os adultos que estão ali na escola, sim, também são racistas, também têm atitudes racistas. Enquanto a gente não reconhecer, né, que a gente, dentro desse sistema, dentro dessa estrutura é racista, a gente não consegue olhar para esse lugar tão potente que é a escola, né? Que é um lugar que constrói conhecimento, que amplia saberes, enfim. Eu acho que eu falei muita coisa na minha apresentação, mas aí eu já despertei muitas coisas em vocês. Eu quero isso para a nossa live, e aí eu vou passar a bola para os meus amigos aí. Vamos lá, que tem muita coisa para ser dita nessa live. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, a Paula, a Aline, Solange, mestre Peu. A licença aí aos mestres que devem estar assistindo aí, o meu mestre Plínio, nosso mestre Roxinho. Também feliz de estar participando, nervoso. Mas eu sou Edinaldo, sou capoeirista, sou, como diz o mestre, companheiro de estudo da capoeira Angola, né, que eu comecei a capoeira com o mestre Madrugada, que abriu os caminhos, né, para eu estar dentro dessa arte tão bonita. E também faço parte do Afoxé, Amigos de Catendê, fundado pelo mestre Moa, do Catendê, e também educador da Casa de Aprendizagens. Agradecer a Rosa pelo convite também. Estou bem nervoso mesmo, mas acho que a gente vem aqui para falar também um pouco de como a cultura popular, né, a cultura de matriz africana, afro-brasileira, ela contribui para o povo, né, para o nosso povo, para desconstruir também muitas dessas questões racistas que a gente passa. Vou falar pouco, porque eu falo pouco mesmo. Vou passar para o mestre Peu. Olá, galera. Boa tarde, boa noite aí, para quem está fora do Brasil, né? Licença aí aos mais velhos, né? Aos mestres e às mestras que estão aí presentes. Se o mestre Roxinho tiver aí um axé, mestre Plínio também, e toda a nossa comunidade, né? Eu sou Pedro Peu, eu sou de Feira de Santana, né? Bahia, mas estou em São Paulo há 32 anos já, e em São Paulo eu faço um trabalho, né, com a Capoeira Angola, sou mestre de Capoeira Angola, do Centro de Capoeira Angola do Senhor, na qual o mestre Plínio é o nosso mestre, né, e também sou idealizador e um dos fundadores do grupo Bataquerê, que é um grupo que atua na Zona Leste de São Paulo, né, nós trabalhamos com culturas afro-brasileira, música, dança, né, e eu vou cantar aqui agora para vocês uma ladainha, e essa minha ladainha vai ser a minha deixa, né, para uma reflexão para quem estiver aí, né, ouvindo a gente, tá bom? Então, uma ladainha da minha autoria, tá bom? Então, vamos nesse axé aí, ouvir o berimbau, nosso grande mestre da roda de Capoeira Angola. Yeah! O mundo está virado. O mundo está virado, eu não sei como é que pode. Num país aí como esse, o povo morrer de fome. Isso tudo começou, foi em 1500, quando Cabral ditador forjou o descobrimento. Quando Cabral ditador forjou o descobrimento. Os nativos que aqui estavam, de donos passaram a ser vilões.
de produtores a ser produto da tal colonização. Depois trouxeram os africanos, mar adentro na embarcação, sem saber o seu destino, no meio da escuridão. Sem saber o seu destino, colega velho, no meio da escuridão. Debaixo de sol e chuva, erguerão a nossa nação. Depois de tudo encaminhado, aconteceu o esperado. Foram jogados morro adentro, sem nenhuma indenização. Foram jogados morro adentro, sem nenhuma indenização. A escravidão não acabou, só mudou foi o cenário. Trabalhadora trabalha muito pra ganhar uma mixaria. Oh, meu Deus, onde vai tá, colega velho, essa tamanha covardia? Escravidão não acabou, só mudou foi o cenário. Trabalhador trabalha muito pra ganhar uma mixaria. As mazelas do passado refletem hoje, meu irmão. Muitas crianças nas calçadas, dormindo aí no relento, enquanto muitos sossegados, colega velho, nos seus apartamentos, com o dinheiro dos impostos que pagamos todo dia. A saúde é uma tristeza, colega velho, educação é agonia. A saúde é uma tristeza, educação é agonia. As guerreiras e os guerreiros que lutaram no passado mandaram axé pros novos quilombos seguirem os seus legados. Camarada, viva Deus no céu, viva Deus no céu. Camarada, oi, ai, ai, viva meu mestre, viva meu mestre. Camarada, olha, viva as minhas mestras, viva minhas mestras. Camarada. E aí? Então, galera, na verdade, essa ladainha, né, ela fala um pouco, né, desse processo de colonização, né, que a gente sabe muito bem que esse país, né, chamado Brasil, foi construído, né, com uma maldade, né, muito grande dos colonizadores aqui no Brasil, né? Então, essa construção foi uma construção muito, muito triste, né? Foi e é importante falar sobre isso, né, porque muitas pessoas, né, às vezes falam que a gente fica fica se vitimizando, né? Muitos falam sobre isso, né? E, na verdade, não é vitimizar, não. É falar a real, porque, às vezes, é preciso falar a verdade, né? Falar direto com as pessoas, a gente perceber que essas mazelas, né, que foram causadas no passado, né, refletem hoje, até hoje, né? E quanto tempo faz isso? Então, na verdade, a conversa tem que ser direta, tem que ser entendido, compreendido, tem que ouvir, né, escutar, né, isso que a gente tem para falar, e, na verdade, depois que escutar, né, a gente ficar para a gente não, né, ficar ali guardado como uma informação, uma formação, e fazer isso acontecer. Então, tem perguntas mais para frente aí, e depois eu volto a falar um pouco sobre a importância, né, dessa educação popular, esse conhecimento popular, para nossas crianças e para a gente também, né, o quanto isso foi importante para a gente e está sendo, tá? Então, muita axé, vamos falando e depois a gente volta de novo. Salve! Obrigada, mestre Peu. Alguém comentou aqui nos comentários, na verdade não foi uma pergunta, mas eu resolvi chamar a palavra para mim, porque alguém comentou sobre a discriminação,
discriminação por cor de pele. O colorismo foi inventado pelo racista. O colorismo é um jeito dele apartar todos nós pretos e nos reduzir a capitães do mato, nos reduzir a mucama. Então, a pele mais clara vai ali, tem outros fazeres, inclusive ser melhor que nós, mais retintos, que os retintos. Então, esse lugar do colorismo é um jeito que inventaram para apagar o pardo. Eu, no caso. Se a minha voz em algum momento embargar, é porque eu já vivi esse preconceito, e se a minha voz, se em algum momento eu ranger os dentes, é porque, do mesmo jeito que dói, me dá raiva. E eu não quero com isso ser violenta com ninguém, tá, gente? A gente está falando de um tema que é muito difícil e que, na verdade, a gente tem que ter disponibilidade para entender a fala de cada um. Então, o colorismo ele veio como uma estratégia racista para causar uma fissura na negritude. E ele conseguiu. Então, cada vez que eu tiver condição de entrar num bar porque eu sou parda, e a minha irmã, que é mais retinta que eu, não puder, se eu me mantiver nesse bar, eu estou legitimando o racismo, e eu sou tão racista quanto. E quero com isso deixar muito claro que, por mais que eu lute contra isso, eu não posso desconsiderar que eu tive privilégios com relação a essa fissura. É isso, por hora. Passo a palavra para um de vocês. Falar alguma coisa? Paulo, achei sua fala maravilhosa. E me desperta novas coisas a respeito dessa temática. O colorismo, ele tira o preto de pele clara desse lugar de preto, como se ele não sofresse racismo, mas sim, o preto de pele clara, eu sou essa preta de pele clara, sofro racismo, mas muito menos do que meus companheiros Edinaldo, do que mestre, sem sombra de dúvida. Não temos como comparar esse sofrimento, esse nível de racismo e de agressão e de olhares, porque essa agressão a gente não pode nunca esquecer, que essa agressão pouquíssimas vezes vai ser alguém te chamar de macaco ou algo do tipo. Essa agressão vem do olhar. Essa agressão é a agressão que te exclui quando você chega num espaço e todo mundo te olha assim, crendo que você não pertence àquele lugar, que você não deve pertencer àquele lugar. E foi a primeira coisa que eu falei, né? A gente pertence a todos os lugares que a gente quiser. Eu escolhi trabalhar e militar em escolas particulares e escolas elitizadas. E eu percebi o quão isso é importante quando eu trabalhava numa escola que fica na Paulista e que só tinha eu e mais uma professora negra, de um quadro de 3.000 funcionários. Todos os outros pretos e pretas estavam na faxina, na cozinha, e eu andava com as crianças de turbante, eu ia com roupas étnicas, e aquelas funcionárias que me viam tinham um brilho no olhar. Elas viam a chance delas de saírem dali, a chance delas de mudarem de lugar. Então, muitas começaram a estudar, começaram a fazer faculdade, eu ficava felicíssima, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. Mas eu também sei que, por mais que a gente estude, isso não é o suficiente. Existem muitas portas, e são a maioria dessas portas que vão fechar para a gente, independente de qualquer coisa. E vão fechar muito mais para os meus companheiros, os meus irmãos que são retintos, do que para mim. Talvez, se eu fosse retinto, eu nem teria entrado naquela escola lá da Paulista. Essa é a verdade. Mas eu passei 2 anos ali, existindo, resistindo e causando, e por fim eu fui demitida, porque é um clássico da branquitude. Quando a gente toma um lugar de fala, quando a gente se coloca, eles nos tiram. E aí eu queria aproveitar, eu vi uma pergunta que a Paula selecionou, que eu achei bem interessante. Eu não sei se é Mimi ou Mimi,
que pronuncia, mas foi essa pessoa, essa mulher, que lançou a pergunta. Ela fala a respeito como criar uma criança antirracista se o racismo existe dentro da família. Então, minha amiga, eu vou te dizer, é muito mais difícil porque o racismo não existe só dentro da família, o racismo existe em toda a nossa sociedade. O racismo ele é muito mais profundo do que se fosse só dentro da família, não é. E é um trabalho de formiga, porque essas crianças, elas crescem e vão crescendo com falas racistas, porque elas vão percebendo. Logo no começo eu disse, você está dentro do carro e fecha o vidro porque está vindo um preto, a sua criança que está lá no banco de trás, ela está percebendo esse movimento. E ela vai crescer sabendo de quem ela tem que ter medo. Então, a sua preocupação não é só com a família, não. Sinto muito dizer, mas a sua preocupação é muito mais extensa. Ela é social, ela é grande e ela é cruel. O que eu faço hoje, eu não tenho filho, tá? Então eu não sei dizer nesse lugar de mãe e filho. Eu acho que a Paula tem muito mais potência para falar sobre isso, quando a questão é mãe e filho, porque ela é mãe. E eu sei, eu posso te dizer e mostrar, apresentar projetos, o que eu penso dentro de um ambiente escolar. E do que eu vejo no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa que, se eu vejo, eu falo. Eu não deixo passar na minha frente percebido. A Sol também pode super se aprofundar nisso, mesmo não sendo mãe, mas pode super se aprofundar nisso. Então, eu vou passar a bola para os meus amigos, essa pergunta aí da Mimi. Aline, né? Só uma coisa a mais sobre isso, Aline, é o seguinte, eu acho que o Nelson Mandela, ele tem uma fala muito importante, que ele diz que nenhuma criança, né, nasce odiando, né, a outra criança, né? Ela vai sendo construída, né? Então, acho que a primeira coisa nesse sentido é o pai e a mãe, né, assumir que existe o racismo e que ela também tem ações racistas, né? Eu acho que a primeira coisa é você assumir, e quando você assume isso, você vai se aprofundar, vai refletir e vai, a partir das histórias, né? Por exemplo, a minha ladainha que eu cantei, quando você pega essa ladainha que você fala para o seu filho que esse povo foi jogado na rua, depois de levantar essa nação toda, tem direito a nada, né? Foi para as margens, né? E aí ela fica exposta, né? À marginalidade, né? Sem nenhum apoio do Estado, nada, pelo contrário. E aí ela vai entender, essa criança, por exemplo, né? Por que esse povo negro teve que ficar na rua aí às margens e sendo mal visto pela sociedade. Então, acho que é importante a gente começar as pessoas aceitarem isso de fato, refletir sobre. E eu queria voltar só um pouco em relação à questão do tom de pele, né, que vocês falaram um pouco antes, né? Eu morava na comunidade chamada Sapolândia, né? Chama Sapolândia, Emílio Matarazzo, eu morei lá por 15 anos. E aí teve uma vez que eu estava saindo da porta de casa, dentro da comunidade, né? E a comunidade, ela ainda não estava urbanizada, né? Era ainda terra e tal. E eu saindo da porta de casa, e aí eu fui abordada pela polícia, né? E aí a polícia, eles me abordaram, eu parei, né? Fiquei na parede lá e tal, me revistaram, e depois eles continuaram ainda com a arma apontada para mim, né? E aí eu falei, ó, você pode abaixar a arma porque eu já não tenho nenhuma ameaça contra vocês, né? E aí o cara não abaixou e falou assim, eu falei, mas abaixa a arma, por favor. Ele, quem é você? Eu falei, ó, eu sou o Pedro, e eu conheço, né, sobre meus direitos, sei dos meus direitos, né? E você pode abaixar a arma, né? E aí começamos a discutir, brigar, e aí começou a rolar uma briga, feia mesmo. E eu, naquele tempo, né, capoeirista, né, jovem, né, no movimento negro, cheio de energia, falei, não vou baixar a cabeça para esse rapaz, não. Nem começamos a discutir, ao ponto dele puxar a arma, e eu meio que para cima dele. E aí veio outro rapaz policial para me agredir, né? E esse rapaz, ele era negro. Dá para ouvir, eu acho. Claro, né? De pele, né, clara, mas era negro. Você ouça para você me falar como é que tá. Oi? Então, assim, e aí ele era negro de pele clara, e eu conversei com ele, falei, rapaz, você não é um homem negro e tal, mas eu não sou negro, né? E aí o chefe dele, que era sargento, entrou na conversa e falou, mas por que você está chamando um rapaz de negro, né? O sargento, né?
Eu falo, eu estou chamando ele de negro, eu tenho consciência que ele é um rapaz negro, eu estou conversando com ele de negro para negro sobre a postura de vocês aqui dentro da favela, né? E aí ele começou a discutir comigo, policial, e então quer dizer, é isso, né? Infelizmente, nós temos alguns irmãos que, né, tomara que ele tenha refletido sobre isso, né, tenha se reconhecido, mas é isso, né? É um sistema que ele pega esse lugar de uma pessoa que não se assume às vezes, né, para poder colocar contra você mesmo, né? Ou seja, o sistema, ele acha isso interessante, né? Que você não se assuma, que você vê oprimir o outro, né? Então, eu acho que essas questões são questões muito importantes e eu estou colocando isso. Por que eu colocando isso? Porque isso aconteceu comigo, né? Então, não é história do passado, é história presente, né? Então, acho que essas questões primeira coisa é assumir, voltando agora à pergunta da moça, é assumir que realmente a galera é racista mesmo e conversar com seu filho sobre isso, mas profundamente, né? Não superficialmente, e sim profundamente sobre a história do povo preto aqui no Brasil e no mundo, né? É isso. Eu queria voltar só um pouquinho na apresentação da Aline ali, quando ela falou da questão de ver poucas pessoas pretas, né, em cargos que não seja na limpeza, na faxina, não que esses cargos sejam menores, né, pelo contrário, né, sem essas pessoas também a coisa não anda, elas precisam, são cargos e funções tão importantes quanto a de um professor, por exemplo, né, que tem muita coisa para ensinar também, né, e aí na própria escola, e eu não estou falando da escola, que é uma coisa da escola, né, mas eu estou pensando aqui e jogando para ver também como é que a gente pensa nisso, né, na escola mesmo, na portaria é preto, na faxina é preto, na cozinha é preto, sai um preto, entra outro preto na faxina, né? Mas não tem, professores são poucos, coordenação nenhum, e aí eu estou falando da escola porque eu estou lá, né? Mas isso é geral, no mundo todo. E eu estou pensando por que é isso, né? E aí eu estou dizendo que não é a coisa da escola, porque eu sei que não é, porque eu estou lá, né, vendo, né? Porque eu estou lá trabalhando, estou vendo como é. E aí eu fico pensando, né? Essas pessoas, o povo, nosso povo preto mesmo, assim, não tem essa abertura para estar em outros cargos, né? Por que não tem essa abertura? Né? E aí, falando dos detalhes que a Aline está falando, é isso mesmo, a gente entra no mercado e é logo seguido, né? Geralmente já é logo seguido. Ou é um olhar que só quem percebe é a gente mesmo, porque o olhar é para a gente. Né? Então, acho que também passo por isso, acho que todos nós passamos, e fico pensando nisso, como que a gente muda isso e como que as pessoas veem isso, né? Posso, Aline? Sobre essa pergunta, né, sobre as crianças, né? Então, anteriormente eu falei sobre essa potência que a educação tem, né, na nossa estrutura, porque não tem como só culpar a família, né? Se a gente fala de um sistema, né? Se a gente fala de um racismo estrutural, ele permeia tudo, né? Ele permeia tudo e todos, né? Então, se a minha criança, né? Se essa criança chega nessa escola, nesse sistema, com 0 anos de idade, essa família vai ficar nesse sistema por quanto tempo, né? Então, se ele fica aí no mínimo 17, 18 anos, né? A gente falando na educação infantil, no fundamental, até chegar no médio, é um período importante. E aí a gente vai falar, eu vou trazer uma outra coisa que eu acho muito potente, é que quando a escola reconhece seu território, né? Quando a escola não pode se fechar como esse lugar único de produção de conhecimento, né, de construção de conhecimento, ela precisa se abrir para a comunidade, porque daí o caminho para educar a criança e a família, né, ele é encurtado, né? E aí não é porque a família chega sem conhecimento ou a criança, não, é porque juntos a gente consegue educar as crianças e as famílias no que tange
uma educação antirracista. Não dá para a gente falar de educação antirracista que faz o seu trabalho dentro da escola e esquece a família. Essa família também está dentro dessa estrutura, né? Essa família também tem ali na sua origem, na sua criação, tudo que a gente tem, né? Então, eu, enquanto pessoa negra, me vi racista em vários momentos da minha vida, antes de me reconhecer enquanto uma mulher negra, né? Todo mundo, se a gente fala de estrutura, todos e todas têm, sim, são e somos racistas. Não tem como. Se a gente parte desse pressuposto, não tem como educar uma criança só, né? Não dá para educar a criança sozinha. Não dá para essa família ir até a porta da escola, pegar essa criança e ir embora, né? Então, a nossa escola, vou falar um pouquinho da experiência da EMEI Nelson Mandela. Se vocês não conhecem, por favor, nos sigam nas páginas, no Instagram e no Facebook. No Facebook nós somos EMEI Nelson Mandela 2020 e no Instagram EMEI Nelson Mandela. Foi um caminho longo trazer a comunidade para dentro da escola, né? Porque quando você começa um trabalho que trata das relações étnico-raciais, você desperta muitos sentimentos, né? Então, a nossa escola, ela sofre ali uma agressão, né? Na história da escola, eles desenham no muro, vamos lutar pela educação das nossas crianças brancas e colocam suásticas no muro, né? Quando começa esse trabalho com as relações étnico-raciais. E ali, olha só, olha que importância tratar desse assunto dentro da escola. E ele é um desafio para nós até hoje, porque as crianças ficam na escola 2 anos, então as famílias ficam e as famílias vão. Então, o que eu estou trazendo na minha fala e o que eu quero trazer para todos é que, assim, a escola não é responsável pela educação das crianças somente. Se a gente reconhece a escola como uma potência, né, de construção de conhecimento, de ampliação de repertório, enfim, né, essa potência que a escola tem, por que não, né, formar também as famílias, né? Então, senão o nosso trabalho ele acaba, né? Então ele só na criança ele não vai crescer como a gente quer. Então, quando eu falo que do pedaço, né, de cada entidade, de cada instituição para a construção de uma sociedade menos racista, né, mais igualitária, enfim, também é parte da escola, também é responsabilidade da escola a educação, né, nessa perspectiva da família também precisar ser educada. Porque, primeiro, antes de tudo, como eu falei da formação, não falei da formação ainda, né? Mas todo o conhecimento no que se tange às infâncias, ele passa pelo adulto, né? Então, a criança está lá na sua potência, a criança é sempre aberta a conhecimentos, né? É um campo muito rico. Então, eu preciso também educar essa família. Gente, pode falar, mestre. Então, uma coisinha bem interessante, pensando nessa educação popular, né, que a gente vive na capoeira, vive nas culturas de matrizes africanas, né? É uma formação muito importante, muito interessante, porque lá a gente aprende sobre a musicalidade, né? Sobre a dança, sobre as folhas, né? Sobre os valores para com nossas mestras, nossos mestres, né? Para com nossos ancestrais. A gente aprende a respeitar, né, as diferenças, a gente aprende na roda da capoeira, na roda do jongo, na roda do samba de roda, a acolher, né, a compartilhar os saberes, né? Então, eu acho que esses valores a gente, conversando com as crianças, mostrando para ela esses outros valores, né, são muito importantes, né? Porque aí a gente vai para um lugar que é muito fácil a gente perceber nas escolas, principalmente, né? A minha filha, Jamila Caçula, ela, ainda bem que ela tem uma consciência negra bacana, que a gente fala muito sobre isso, mas vira e mexe, ela era chamada de cabelo duro na escola, né? E aí, quando ela tinha uns 9 anos, ela respondeu assim, eu sou cabelo duro, mas não me abaixo para bagulho, né? Foi assim que ela conseguiu responder, na hora que agrediram ela, né? E aí a gente foi conversando muito sobre isso, muito sobre isso. E aí tem os preconceitos, né, que são as violências, né, que a gente tem, que isso vem em forma de brincadeira, né, de brincadeiras que já está tão no nosso vocabulário, né, que a gente fala isso às vezes sem, neguinho é fogo, né, por exemplo, né. Então são coisas que estão no nosso vocabulário, que
tem que tomar muito cuidado, né, para a gente ficar atento, que são essas violências que, às vezes, as crianças fazem, os pais, às vezes, escutam e dão risada ou falam, para com isso, né? Então, acho que tem que aprofundar essas conversas, né? E também a gente vê muito esse preconceito com o nordestino, né? Com o povo nordestino, com o povo preto, aí a pessoa tem uma linguagem, né, popular, uma linguagem regional, e a gente vê as pessoas às vezes, rindo porque ela não está dentro de um padrão propriamente dito, né, dessa formação formal, como eles dizem, né? Então, eu acho que são coisas que os pais, né, que estão aí ouvindo, e as mães, têm que ficar atentos, né, e atentas, né? Aprofundar isso e, de fato, aprofundar a conversa para não ficar assim, a minha filha falar assim, professora, ele me chamou de neguinha. A professora, para, menino, para, menina, para com isso. Né? Se ficar só nesse lugar, de fato, as crianças não irão compreender, né, esse lugar, esse lugar de respeito, né, para com as pessoas. Então, acho que é isso, a gente conseguir buscar repertório, né? Perguntar, quando tiver dúvida, né, para uma mulher preta ou homem preto, como que ela pode se comportar, ou ele pode se comportar em uma situação dessa. Então, acho que são observações importantes, né, em relação às crianças, que são coisas que estão aí, ó. As piadinhas estão aí soltas em todos os lugares. Então, acho que isso é uma observação importante. Só né, fazendo um comentário sobre o que o Edinaldo trouxe, né, da estrutura das pessoas que trabalham na escola, né? Então, tem essa lógica, né, Edinaldo, que nos coloca em lugares diferentes nos ambientes de trabalho, na vida, né? E quando a gente fala dessa escolha, né? Todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou todas as pessoas que trabalham em educação, principalmente, que hoje o tema também é exatamente esse, precisa repensar, né? Precisa criar meios para mudar essa lógica, né? Porque é uma lógica imposta, em que todas as pessoas negras elas vão trabalhar nessas áreas de serviço, né? E toda a parte intelectual, né, que move a parte da inteligência, da construção de conhecimento, fica com as pessoas brancas. Então, o caminho, na verdade, eu falo da escola pública, né? Então, na rede municipal, todos os serviços são terceirizados, o que já traz para a gente essa lógica quadrada, sem a gente poder, enquanto escola, fazer muitas mudanças, né? Então, o nosso caminho lá na EMEI Nelson Mandela, nessa construção da nossa comunidade escolar, primeiro foi derrubar esse muro que nos separa ali dentro dessa escola. Então, esse é um trabalho da Cibele Raci. A Cibele foi diretora por muitos anos na nossa escola e foi ela que começou, que construiu também toda a nossa história. Não dá para falar da EMEI Nelson Mandela antes EMEI Guia Lopes e não falar da Cibele. Então, as pessoas que trabalham nessas áreas de serviço, hoje na escola são reconhecidas como educadoras. Então, educadoras da limpeza, educadoras da cozinha, educadoras da secretaria. Por quê? Né? Porque tem algo que nos prende ali, nos separa, que são os cargos, né? Eu sou servidora pública, assim como as outras. Então, todos os adultos da escola são educadoras e educadores. Todos participam dos projetos pedagógicos da escola. Todas as pessoas, inclusive as crianças, são responsáveis pela limpeza do ambiente. Então, você cria um ambiente comunitário em que todos nós ali nos vemos como iguais. Tem uma estrutura que nos separa, sim. Ela é difícil na escola pública, mas ela é possível, né, de ser quebrada, e a gente conseguiu fazer isso. Então, tem uma educadora da limpeza nossa que chama a Tati, e ela foi, se eu não me engano, na Unicamp falar do nosso projeto, e lá eles abriram, né, para perguntar se não era desvio de função. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Quando a gente quer romper com a lógica do racismo, se a gente quer defender a educação antirracista, a gente primeiro tem que olhar para dentro da nossa estrutura. Que escola que eu estou hoje? Como ela trata as pessoas negras que estão lá? Que lugares que elas ocupam? Então, se na escola não tem, né, professoras negras, precisa ter, não como lugar de auxiliar. Se eu quero começar esse, né, eu vi a live, adorei, eu vi que a situação está muito difícil, eu quero construir uma educação antirracista na minha escola. Eu vou olhar
para ela, sendo negra ou não, né, sendo uma diretora negra ou não, e vou tentar mudar essa realidade, porque ela impera em todos os outros lugares, e a escola que aceita isso, ela está naquele lado que eu falei, só tem dois lados, né, ou eu estou na educação, eu estou contra, né, ou estou para uma sociedade antirracista, uma educação antirracista, né, ou eu estou do lado de que insiste em manter essa lógica, né, dessa estrutura, né, desse racismo estrutural. Então, tem uma coisa que a gente construiu na nossa escola, que aí eu vou falar da formação, né, eu vi aqui uma coisa sobre a resistência, né, tem uma coisa que falar sobre racismo, né, trazer as relações étnico-raciais para dentro da escola e para a nossa vida, que mexe muito com tudo, né? As pessoas falam, vocês só falam disso. Sim, precisa falar. E olha, o quanto a gente já falou, e hoje a gente está tratando disso por questões que ainda não foram resolvidas, né? Ainda não foram sanadas. Então, eu preciso também olhar para esse lugar do incômodo, né? Incomoda quem? Falar sobre as relações étnico-raciais dentro da escola. Quem fica chateado? Quem fica incomodado, né? Então, é isso, o lugar comum, né, de fazer as coisas como a gente sempre fez, não cabe mais dentro da escola, né? É preciso olhar e é preciso querer mudar. Então, se eu não tenho pessoas negras em outros cargos, e eu penso numa educação que se liberte disso, eu vou criar meios para isso acontecer. E aí, acho que eu vi uma pergunta também sobre isso, como a gente conseguiu, né, construir essa relação na escola, de que todas são educadoras, educadores. Eu acho que o caminho é esse, é quebrar a lógica, porque a lógica está nos colocando em lugares diferentes na sociedade. Se a gente não concorda com ela, então a gente tem que ir para cima mesmo, tem que derrubar essa lógica, senão a gente não vai sair do lugar. Eu fico muito feliz com a sua fala, porque na nossa escola, a gente, há um tempo, tem levantado essa questão, somos todos educadores. Isso que eu ia falar. E você ensina muito pra gente. Você traz com mais escureza essa questão, porque a gente está engateando, a gente está aprendendo, as coisas estão acontecendo num ritmo de mas estão acontecendo. Então, só de ver essa mudança e saber que tem um lugar que faz isso com mais propriedade, que se a gente precisar, a gente dá uma corridinha até você, já conforta o coração. Eu queria falar um pouco, que perguntaram como para Sol, né, como funciona a EMEI na casa, e questão de educação antirracista, se tem professores que têm resistência e tal. Falando pela Casa de Aprendizagens, as pessoas não têm declaradamente nenhum tipo de resistência. As pessoas entendem, abraçam, mas alguns ainda têm dificuldade de estudar a temática e sempre recorrer ao Edinaldo, a mim, a Dandara e aos outros pretos e pretas que estão na casa. É importante falar com a gente? É importante, mas mais importante é estudar, é se aprofundar. A Rosa sempre fala, que fica com medo, vai memorizando novos, com medo de falar alguma bobagem. Eu falo, Rosa, se você falar bobagem, fica tranquila que a gente vai te dar um corte e tá tudo bem. Então, o não ter resistência não existe. Existe, às vezes, uma preguiça de se aprofundar em temáticas, na temática. Existe uma preguiça de estudar, de dar a cara a tapa, de se dedicar, de se aprofundar, de pesquisar artigos. A gente tem inúmeros autores e autoras pretos e pretas. A gente tem muitos intelectuais pretos. Não existe desculpa, né? No pleno 2020, com internet, e joga no Google, você acha tudo, acha PDFs, enfim, o acesso ele é fácil. Então, o que eu sinto é que às vezes rola ainda preguiça e eu quero morrer. Eu já cansei de falar que eu não sou afro-Google, que eu só vou responder quando a pessoa vier com algum embasamento. Se chegar sem saber nada, querendo que eu dê tudo, querido, pra cima de mim, não.
Essa do Afrogugu foi engraçada, mas tudo bem. Essa é maravilhosa. É sobre a resistência, né? Então, eu vou trazer de novo a palavra formação, se eu não trouxe aqui, vou trazer. Então, eu acredito, nós acreditamos, né? E foi o caminho que a gente seguiu, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Isso é um fato. E se tratando das relações étnico-raciais, isso mexe com tudo. Tudo que a gente acreditou ser o certo até agora, né? Tava tudo tão bem, tava tudo tão quietinho, cai por terra, porque é necessário. Para você construir algo novo no que tange as relações, no que tange uma educação antirracista, você precisa derrubar muitos muros, né? A resistência, ela acontece sim. Na nossa escola, ela aconteceu por muitos anos, foi uma briga importante, por isso que o posicionamento, né, e a decisão de uma gestão que defende esse projeto precisa prevalecer, né? A gente, na escola pública, as crianças, elas não podem mudar de escola, né? Se a família não gosta daquela educação, não gosta daquela temática, ela não vai pegar o filho dela e sair, né? O que acontece muito, né, mais comum na escola particular. Mas as professoras podem sair, né? A gente tem um concurso de remoção anual. Então, o que a escola escolhe fazer? Educar as crianças, promover uma educação que seja libertadora, que traga o que a escola acredita ser conhecimento. Então, a resistência, ela existe sim, mas hoje a gente já construiu um outro grupo, acho que desde 2011 esse trabalho conseguiu chegar nesse lugar de ser reconhecido hoje como uma escola que promove a educação antirracista. Foi um caminho bem longo, né? Então, a resistência, ela anda lado a lado com o desconhecimento, né? Então, tudo aquilo que eu não conheço, eu vou ter medo, eu não vou querer ver, tudo aquilo que mexe intimamente comigo também eu vou me afastar. Cabe, sim, à escola promover esses lugares de conhecimento, né? Não dá para só querer que uma professora do nada, né, fale com as crianças sobre racismo, traga referências negras importantes para as crianças acessarem, se ela também não conhece, né? Porque nós não tivemos isso na nossa formação, né? Então, não dá para cobrar sem você oferecer. Então, eu acho que na nossa conversa, quando a gente se encontrou a primeira vez, eu falei, eu faço questão, né? Eu escolhi a educação infantil, eu escolhi militar, né, por um lugar melhor para viver, né? Eu defendo a educação antirracista dentro de uma escola de educação infantil. Todas as pessoas que quiserem aprender, né? Isso demora, Aline, né? Todas as pessoas que querem aprender sobre o que a gente faz, eu estou disposta a dividir o que eu aprendi. Porque cada pessoa que eu paro e vou investir nela sobre tudo que eu aprendi sobre racismo, é uma pessoa a menos no mundo, sabe? Pelo menos nesse mundo que a gente convive. É uma pessoa que vai saber um pouquinho mais, né? É uma pessoa que vai olhar para si e vai enxergar. Se eu não pensar assim, né? A nossa luta, ela é muito dolorosa, então eu não vou conseguir sair para dar aula para as minhas crianças, né? Dar aula não, né? Ficar com as minhas crianças durante o dia ali, sem ter certeza que eu estou fazendo a minha parte, né? Então, eu acho que são lugares diferentes, porque eu já estou nesse caminho há mais tempo, mas é papel da diretora, é papel da coordenadora formar seus professores, né? Eles têm que buscar, sim, uma coisa individual para complementar, mas se a escola defender isso, se a escola decidir que isso é o que ela vai fazer, ela tem, sim, a obrigação de também formar seus professores. Posso só pegar um gancho aqui da... Tá, jogue dúvida. Vai lá, Edna. Não, rapidinho, só pegar o gancho aqui da Aline, que sim, a escola tem esse movimento, né, de somos todos educadores, e também pegar o gancho do Peu, de que está falando da cultura popular e da cultura de matriz africana e afro-brasileira, da importância desse movimento dentro das escolas, né, dentro das escolas e no mundo, porque, por exemplo, a minha formação, estou, né, em formação, da capoeira, assim, né, por Angola,
através do mestre Plínio e do Madrugada, que eu comecei a capoeira com ele, mas e através do Madrugada eu conheci o Plínio, o mestre Plínio, e a importância desse movimento dentro da formação das pessoas mesmo, e é a minha, no sentido de que, e a resistência que você estava falando também, eu peguei aqui, a capoeira também, ela sofre o racismo o tempo todo, né? Não só a capoeira, mas as culturas de matriz africana, quando as pessoas tentam tirar, de alguma maneira, esses elementos da cultura africana mesmo, né? Da matriz africana e afro-brasileira. Né? Quando chega uma pessoa e fala que os mestres mais velhos estão morrendo ou morreram, né? Quando chega alguém e fala que tocar berimbau, tocou berimbau, a gente joga capoeira, que é a mesma coisa. E não é, né? Tem detalhes, tem coisas que a gente precisa remeter aos mais velhos, a ir lá atrás mesmo, e pesquisar, e entender que essas pessoas sofreram, apanharam, para hoje a gente estar fazendo capoeira, né? E aí eu tento sempre nesse movimento, assim, dentro da escola, que eu já falei acho que todo mundo sabe, da escola, que a minha intenção não é fazer com que as crianças joguem capoeira, né? Façam uma bananeira massa, um AU. Não, a minha intenção mesmo é que eles entendam que a capoeira, não só a capoeira, mas ela tem uma coisa a contribuir para a vida da gente mesmo, assim, que não é só o movimento físico, né, que é a coisa que a gente fala de ancestralidade, de mais velho e tudo, que é a gente falar dessas pessoas, né, que passaram, que sofreram, que apanharam, para hoje a gente estar fazendo isso. Então, quando eu vou falar sei lá, com uma criança, e da importância da capoeira, a importância da criança entender que tem que ter um respeito com o mais velho, tem que ter um respeito com os pretos, porque é uma manifestação de matriz africana, sim, né, e que as pessoas tentam, e aí quando o mestre fala de embranquecer a capoeira, eu também entendo que não é de embranquecer a capoeira no sentido de as pessoas brancas participarem da capoeira, né, estarem dentro da capoeira. Acho que embranquecer a capoeira é tirar esses elementos dela, tanto da cultura da capoeira, como do jongo, do samba, do candomblé, qualquer outra coisa, né. Então, se chegar numa roda de capoeira e a pessoa cantar, tirar esses elementos, esses rituais de matriz africana, do povo preto, é embranquecer e é uma forma de racismo muito forte também, né? Porque a gente pega esses movimentos, a gente vai lembrando, e aí falar de ancestralidade, né? Eu sou menino, mas o que me faz essa ligação com os meus ancestrais é a capoeira e é meu mestre que tem essa ponte, né? E quando ele fala do mestre dele, ou ele fala do mais velho, que eu não conheci, e aí eu vou lá pesquisar, mas ele conheceu e ele conta uma história, essa ligação da ancestralidade está vindo direto para mim, através deles, né? Então, a importância dessas pessoas, dos mestres mais velhos, e da capoeira, e do samba, e do candomblé, é fundamental para que as crianças entendam essa ligação, né, que o racismo ele já é de muito tempo, né? Quando eu escuto o mestre Vigo, por exemplo, mostrar a cicatriz dele, no caso de roda de capoeira, e aí não é a roda de combate, né? É fora da roda, ele fugindo da polícia, ou ele tem que brigar com a polícia porque ele ia ser preso. E aí a gente joga capoeira hoje, vai lá na internet e acha capoeira assim fácil, né? Para você ir treinar em qualquer lugar. Então, acho que essa coisa de a gente manter essa tradição de correr atrás mesmo, como a Aline falou, eu não sei, quando a pessoa chega para mim, como é que é tal coisa? Eu falo, não sei, velho, peraí que eu vou falar com o mestre ali, eu vou pesquisar, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não sei tudo. A gente não sabe nada, na verdade, né? Mas, enfim, eu estou tentando aqui costurar alguma coisa, mas é isso, eu tenho essa minha formação e esse meu compromisso pessoal mesmo de tentar manter essa tradição
tradição, essa ancestralidade, através do mestre Plínio, do Peu, e de tantas outras coisas, de tantos detalhes, né, que a gente vai vendo. Eu estava conversando com a Jace esses dias, que é a filha do mestre Moa, estava falando dos cachixis que a gente estava fazendo, que eu estou fazendo em casa, e aí não estava dando jeito, né, estava saindo meio torto. Mas toda vez que eu vou fazer um cachixi, o que me vem na cabeça é o mestre Moa, por exemplo. O mestre Moa do Catendê, que ele ficava na varanda, a gente ficava lá com ele fazendo cachixi, e a gente fazendo com ele e tal. E aí eu fui fazendo esse cachixi e não estava dando certo. E aí, eu falando com a Jace dos detalhes, né, do mestre Moa e tudo, e aí me veio na cabeça, como me vem agora, exatamente a mão do mestre, assim, puxando o junco para o lado certo. E aí eu lembrei e fiz, e aí deu certo. Né? Então, essa ligação do mais velho, da ancestralidade, do mestre Moa, do mestre João de Dentro, do mestre Plínio, do mestre Roxinho, do mestre Janja, ouvir essas pessoas falar, e aí tentar passar isso para as crianças, de alguma maneira, é o que eu tento fazer nesse sentido, assim, né? E explicar, e tentar explicar que o racismo está aí mesmo, assim, sempre teve, né? E tentar colocar uma sementinha aqui de 200, seja um, para mim é o que já tá valendo, né? Quer dizer, tinha que ser mais, tem que ser mais. Mas essas coisas que eu fico pensando, assim. Então, a capoeira sofre racismo o tempo todo, as culturas de matriz africana sofrem racismo o tempo inteiro, quando as pessoas tentam tirar esses elementos da cultura do povo preto mesmo, assim, né? Acho que embranquecimento da cultura, e se isso a gente deixa passar e leva para as crianças desse jeito, né? Qualquer outra pessoa chega lá e fala de qualquer jeito, sem lembrar dos mais velhos, sem lembrar dessa coisa, né, que teve tanto sofrimento para a gente estar fazendo hoje. Eu acho que aí a gente continua reproduzindo um tipo de racismo também, né? Então, a gente tem por obrigação falar com os mais velhos, entender, pesquisar, mesmo que a Aline falou, e não passar de qualquer maneira, né? Não posso falar de qualquer jeito. Claro que a gente não vai conseguir fazer tudo do jeito que a gente quer, né? Mas acho que é fundamental, assim, a gente dar reverências a essas pessoas que passaram, explicar, mostrar de onde veio, porque venho, e não deixar isso passar batido, porque se a gente deixa passar batido e mostra de qualquer jeito, aí a própria criança também não entende, né? Ela acaba reproduzindo depois. E aí isso vai virando uma bola de neve, e o racismo continua aí, tá aí, vai rolando. Enfim, era só isso que eu queria falar. Paula, fala alguma coisa, a gente está deixando você sem falar nada. Obrigada. Eu quero voltar na pergunta que é: o racismo está na família? Vocês estão me ouvindo? Eu troquei de microfone. Estão me ouvindo? O racismo está na família, como fazer para que a criança não seja contaminada? Já está contaminada, a sociedade está contaminada. Me diz com quem que as suas crianças andam, o que elas leem, quem são os ídolos. As princesas são as da Disney ou são iabás? Amiguinho da escola dela é branca, é preto, é loiro, é ruivo. O que você fala para sua filha quando você encontra uma preta linda? Ai, que preta linda! Ou ai, que mulher linda! O que você fala para o seu filho quando você vê uma preta de corpo lindo na estética branca? Porque a beleza negra não tem a estética branca. O que você diz para o seu filho adolescente quando você encontra com o seu filho? Que preta gostosa? Tem um monte de coisa que você pode ver no seu dia a dia que está na raiz da história. Então, o que você lê, quem trabalha na tua casa, se você tem alguém que trabalha na tua casa. Quando você fala do teu chefe, você fala do teu chefe homem branco, gente boa, e quando você fala do operacional, o que você diz a respeito disso? Porque isso vai construindo quem é o seu filho nessa sociedade.
A estrutura está dada. Para preto é menor salário, mais desemprego, menos faculdade, mais cadeia. Está pronto isso. O Mano Brown já dizia que a única certeza que preto tem é que tem uma vaga prontinha na cadeia. O estigma de largado e vagabundo foi dado para nós há 132 anos atrás, quando aboliram aquela escravatura, porque nós fomos largados na rua ao léu. E aí a gente era vagabundo e preguiçoso. Esse estigma a gente carrega até hoje. Se você não mudar isso, na sua construção, o seu filho está contaminado tanto quanto você. As nossas crianças estarão contaminadas. É isso. Quem tem lugar de poder, representa poder. E nós, povo preto, nós só queremos poder. A gente quer poder existir, a gente quer poder ser médico, a gente quer poder conversar, a gente quer poder colocar nosso corpo político na rua. Então, essa coisa da criança, nós não nascemos preconceituosos em nenhum sentido. Hoje o tema é racismo, mas a homofobia está aí. A xenofobia está aí, tudo aí muito esclarecido, e a gente não pode ficar retrocedendo a conversas que já acontecem há muito tempo, gente. De verdade, tem coisas que já foi dado start, e que, com todo o amor no meu coração e respeito a todos os brancos que estão nos ouvindo aqui, não dá para a gente voltar e começar a contar a historinha para vocês de novo. Quando você vai contratar alguém, você prefere contratar alguém de que cor? E quando você vai contratar alguém, uma faxineira, que ela tem a pele clara, ou ela tem a pele, ou ela tem a escura é errado, me desculpem, a pele preta, para da pele clara, você pede desconto, ou você só pede desconto para da pele preta? Quando um menino preto de black aparece na sua frente, você pede para ele cortar o cabelo, ou você entende que faz parte dele? Para ele, para a mulher, pouco importa. Então, a construção do racismo, nós todos estamos contaminados. Eu demorei 40 anos para entender minha história. Ou seja, durante 40 anos eu fui racista. Porque eu também não sabia a minha história. E ainda que eu tenha minha mãe preta, minhas raízes são todas de pele retinta. Ainda que eu tenha isso na minha vivência, em alguma medida eu reproduzi o racismo. Ou seja, vocês brancos têm toda a responsabilidade em mudar esse sistema. Ser antirracismo é olhar cada passo seu dia a dia. Quando você vê um frentista te atendendo e ele é negro, você desfaz dele por qualquer coisa. Ele te deu uma resposta atravessada. Você está reproduzindo o quê? A gente estava conversando antes dessa live sobre o policial que foi deter o homem que estava batendo na mulher nesse tempo de pandemia. E o policial falou o violento falou horrores para esse policial. Esse policial ficou quieto. Por que é que o outro ajoelhou e sufocou o americano? Não, a gente não precisa ir para a América do Norte, a gente pode ir para o supermercado da Barra, no Rio, Barra de alguma coisa, que também asfixiou um preto. A gente pode ir para o Ricói, né, que chicoteou um menino preto. A gente pode ir para o Habib's, que matou um menino preto. Como isso chega na família de vocês? Como um caso isolado? Olha que judiação que fizeram com aquela criança. É desse jeito que chega? Não é a judiação que fizeram com aquela criança. Estão fazendo com a gente. Nós somos 55% da população no Brasil e nem por isso nós fomos para cima de vocês brancos. Porque se a gente quisesse dizimar com a raiva branca que vem para cima de nós teríamos dizimado. O povo preto é empático, para a sorte do povo branco racista. Eu não estou falando, eu estou falando para quem serve. O povo preto é empático. Se nós não fôssemos empáticos, vocês não existiriam mais. Vocês roubaram a identidade. Então, por gentileza, quando forem olhar para as crianças de um modo, não adianta, puxa vida, eu batizei o filho da minha empregada, que é quase da família. Oi? E é de educar seu filho de que as diferenças existem e ser o caridoso do rolê. Eu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade e eu já tive situação de pessoas querendo ir visitar as crianças.
ela queria que fosse aberto a visitação. Que lugar é esse que eu sou tão superior a ponto de visitar para ver, para levar a criança para entender? Não, gente, conviva. Conviva. Uma outra provocação que eu trago aqui é as escolas como a casa, por exemplo, que a Rosa trouxe, que ela tem a intenção de ter cotas, assim como as políticas públicas não são feitas para atender a necessidade do povo preto, pobre, de repente, olhar para as escolas que efetivamente têm um olhar antirracista, porque eu sei desse lugar que eu estou falando. Eu sou órfã da casa de aprendizagens, eu acredito nesse lugar, eu acredito nessas pessoas de um modo geral, e que a gente está dando uns passos à frente, mas efetivamente, se eu levar meu sobrinho que mora na periferia para estudar na TEIA, ainda que eu possa pagar a TEIA para esse meu sobrinho estudar. Se eu levar esse meu sobrinho que tem um outro conceito de vida, porque ele já foi privado na primeira infância das coisas que constituíram ele, se eu levar ele nas faltas todas que ele vive até hoje, a TEIA desculpem, gente, a casa é de fato um lugar possível para essa criança que talvez estude no Nelson Mandela? Ou a casa vai ser o escancaramento do quanto ele foi privado? Então, adultos, o que eu penso é que vocês tenham compaixão de vocês, porque tá feio de ver, tá feio de aceitar. Vocês estão acabando com a sociedade brasileira, porque vocês estão tretando com a gente e a gente não cavou essa luta. Não cavou. Como é ser antirracista? Procurem ler. Procurem respeitar as pessoas. Alguém perguntou sobre como lidar com essa coisa do colorismo, e eu efetivamente não sei o que dizer sobre como lidar com isso, porque a maior imbecilidade é falar do colorismo. Quando naturaliza a raça, naturaliza o racismo. Infelizmente, este não é mais o momento para a gente voltar e contar a historinha lá atrás, que Monteiro Lobato é racista, Não, gente, a gente já avançou 10 casas. Então, eu que tenho como foco a primeira infância, eu quero de verdade pedir para que vocês tenham compaixão das crianças. É isso. Contem histórias pretas, mostrem quantos pretos estão aí, porque hoje nós temos bastante dando as caras. Nós estamos aqui, obrigado, meus companheiros que estão aqui, inclusive. Fale o que foi tirado da gente. Quando vocês encontrarem uma pessoa em situação de rua, que na sua grande maioria também é preto, diga por que ele está ali. Não que ele é um marginal. Ele está ali porque ele foi tirado lá atrás. Isso pode fazer com que ele se contamine menos. Essa palavra contaminação é bem boa em época de pandemia. O racismo, diferente do Covid, ele tem cura. E a cura é a gente quem vai em cada passo que for dado e que não for em falso. É isso que eu tinha para falar. Obrigada pela escuta. Paula, só um exemplo, por favor, muito bom, hein? Gente, eu queria puxar só um pouquinho aqui para relação a essa quarentena, né? Que é muito importante falar dessa quarentena, porque a gente, da periferia, é muito fácil a televisão e outras pessoas de outras classes, né, falarem que a periferia não consegue ficar dentro de casa, que, né, quem é responsável. Só quem mora na periferia sabe muito bem o que é você morar em uma casa de 2 cômodos, né, com 8 pessoas, com 7 pessoas, né? E é muito difícil. Lá na comunidade Santo Endês, né, que é uma comunidade que o Bataquerê e a Capoeira Angola, os meus grupos, né, fazem um trabalho, a gente estava conversando com a criança, onde ela falou, eu não consigo ficar dentro de casa não, porque é muita gente e muito barulho, né? Então, ou seja, são muitas coisas, né? E aí tem a questão da quarentena, que a gente ficar dentro de casa sem perspectiva, né, de trabalho, nem de alimento e um monte de coisas mais. E nós estamos fazendo várias campanhas, né, na ZL,
para ajudar a comunidade com alimentação, kit higiênico, máscara, e também ajudar alguns artistas pretos e pretas da periferia, né? E aí não é fácil. Ontem eu recebi umas 3 ligações de 3 pessoas pretas me falando que não estavam aguentando mais, né? Essa dor, né? Desses nossos irmãos que estão morrendo aqui no Brasil, né? O caso desse menino de 5 anos de idade agora, do outro de 14 anos no Rio de Janeiro, desse agora nos Estados Unidos, e eles não estavam aguentando mais, né? E aí eu recebo essas 3 mensagens em áudio, né? E eu fico preocupado porque eu já pedi várias pessoas na ZL, né? Que se suicidaram devido a várias questões, né? De racismo, de vários preconceitos, né? E que não tem como, às vezes, pagar uma terapia, né? Que não tem aonde soltar, né? Toda essa raiva, enfim. Então, a gente acaba sendo também um ouvinte, né? Dessas pessoas e temos que estar preocupado a isso. E a primeira coisa que eu fiz quando eu ouvi a mensagem das pessoas, né? Bem tristes, foi ligar e em seguida, porque eu sei muito bem aonde essa fala, essa tristeza pode chegar para o povo da periferia, né? Então, essa quarentena, ela na periferia, a gente sabe muito bem que o bicho está pegando mesmo, essa é real, né? Hospitais cheios, vários movimentos brigando para ter lá um hospital de campanha em Hermelino Matarazzo, que não tem, né? Então, essa coisa da quarentena, ela está muito séria nas periferias, né? Então, acho que... E aí, para piorar, a gente sabe muito bem que a educação também, as escolas, né? Com essa coisa toda, não consegue acessar as crianças que moram dentro da comunidade, que não têm acesso ao celular, que não têm acesso a uma rede, né, de Wi-Fi, né? Então, a gente sabe muito bem, e essas pessoas são pessoas pretas, né? Mulheres e homens, né, crianças. Então, na verdade, também, né, a escola, ela a escola municipal, né, principalmente, estadual, a galera não estão atentas, né, a como acessar essas pessoas. Então, na verdade, é uma outra violência, né? São várias violências, né, que a gente sofre, né? E essa pandemia, a gente sabe o perigo que é, né, desse vírus, mas, porém, tem um outro aí, né? Um outro vírus, que é esse vírus aí da fome, né? Da depressão, né? Da falta de perspectiva. Então, eu acho que quem está aqui ouvindo e puder contribuir, né? Se quiser também depois me chamar no PV depois também, podemos falar sobre isso depois, que nós estamos com várias campanhas para ajudar a comunidade, e não é no sentido de assistencialismo, não, tá? Porque quem vem de baixo sabe muito bem como é difícil. Para quem, às vezes, tem o que comer todos os dias, pode falar que quem pega o Bolsa Família são um monte de desempregados, né? Mas para o povo da periferia, R$80, R$100 faz a diferença para comprar um leite, um arroz, tá? Então, isso é importante, quem está aí ouvindo, né? Saber disso, que nós estamos em campanha nas periferias de São Paulo, atentos e atentas a essa pandemia, com os nossos pretos e pretas que estão nesse lugar aí muito difícil de estar dentro dessa situação da pandemia. Então, quem quiser depois chamar no PV, depois pode me chamar, que já que está aí, né, que quer contribuir, pode colaborar, né? Vamos agora também, de alguma forma, estar inserido nessa luta aí, que não é fácil não, viu? Obrigado. Microfone. Não está saindo sua voz. Opa, são ainda a falta de prática, né? A gente está há tanto tempo com esse negócio da era digital, mas ainda pega. 1h40 de diálogo, e ele não se encerra, ele não deve se encerrar nunca, ele deve continuar fora das telas, fora das lives, ele deve continuar no dia a dia de cada um e de cada uma de nós. Por muitos momentos, eu me emocionei aqui, na minha cadeirinha da minha casa, ouvindo vocês. Por muitos momentos, me peguei refletindo o quanto eu me comprometo nessa luta de uma educação antirracista. Em muitos momentos, eu vi que temos muito ainda para fazer, precisamos fazer muito, e o que a gente está fazendo enquanto educadoras e educadores na nossa escola ainda é nada, ainda é pouco.
mas é um começo. Encontrar a Sol, por exemplo, que é uma educadora da EMEI Nelson Mandela, abre uma nova trilha para os educadores da Casa de Aprendizagens, que lá também somos todos educadores e educadoras. A gente já tem esse pensamento, a gente vem exercitando essa prática muito nova, né? Uma escola, a Casa de Aprendizagens tem 14 anos de existência, uma escola que escolheu um lado da história, uma escola que se coloca num campo progressista, mas que na luta antirracista, como a educação antirracista é muito novo, porque estamos numa sociedade estruturalmente racista, estamos numa sociedade onde a elite brasileira dessa sociedade é que comanda, é uma escola branca, é uma escola de classe média, média alta, e que o nosso trabalho é infindável. Penso, sim, que a gente tem ali um lugar de terra fértil, né? Um lugar que a gente está arando, está fertilizando essa terra com nossas meninas e com nossos meninos, com as nossas famílias, com as nossas educadoras e educadores, para semear, e regar, e transformar essa colheita numa educação de fato antirracista. Estamos muito no início, mas é uma escola que acolhe a diversidade, temos representada em seu corpo de educadores, porque somos todos educadores, pretas, pretos, gays, lésbicas, trans, pessoas do candomblé, da umbanda, pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas que não têm religião. Trazemos sempre a cultura do Brasil, dos povos originários, para dentro dessa escola. Procuramos sempre nos nossos temas de provocação, que a gente chama de tema provocador de experiências investigativas, trazer assuntos e eixos que possam abrir discussões da cultura popular brasileira, da cultura preta, da cultura indígena, da cultura nordestina, da cultura do norte, do sul e do sudeste desse país. Reverenciamos todos os nossos ancestrais, mas estamos muito no começo. Como a Aline disse, e Chocolate também, temos um corpo de educadores e educadoras muito abertos, muito dispostos a entrar e entraram nessa luta, mas precisa-se muito caminhar, precisa estudar, precisa perguntar, precisa articular com segmentos intersetoriais dessa sociedade elitista, racista, mas que vem querendo desconstruir essas estruturas segregatórias e darmos as mãos e ir à luta. E nós estamos dispostos, nós estamos dispostas no início, no começo, aprendendo, nos desconstruindo, e nós, os brancos, os não negros, que somos a maioria desse coletivo, dessa escola, temos muito que aprender com nossas irmãs e nossos irmãos pretos. É uma escola de sua maioria branca, ainda, mas que tem tanto professoras, professores, coordenação, pessoas da cozinha, pessoas da limpeza, pessoas administrativos, não brancas. E queremos pensar muito ainda como abrir essa porta de entrada dessa escola para mais negras, negros, indígenas, para qualquer pessoa, principalmente as pessoas que sentem a dor da exclusão, a dor do preconceito. E penso que essa live de hoje é o início, é um passinho, é uma pedrinha que a gente está colocando, mais uma, nessa construção de uma educação antirracista. E dentro disso, eu preciso fazer um agradecimento muito, muito, muito especial à Comissão Antirracista, a Comissão de Educação Antirracista que está nessa escola, que vem aí com toda a paciência do mundo, estruturando essas ações,
agradecer todas as educadoras e educadores negros que se põem na linha de frente com grande coragem de nos saculejar, de nos beliscar e dar puxões de orelhas para que a gente possa, de fato, caminhar numa educação antirracista. Tenho certeza que o diálogo, tanto com o mestre Peu, quanto com a Solange, com a Paula, esse diálogo está sempre existindo. A Paula está, volta e meia, colaborando em muitas questões na nossa escola. Ela está aqui, inclusive, porque ela fez uma assessoria para a Ludmila, agora numa produção de um vídeo, e Ludmila lembrou, fala, vamos chamar a Paula. E a Paula está aqui, com essa fortaleza toda, e sempre esteve na Casa de Aprendizagens, né, Paula? Há muitos anos ela está com a gente. Então, eu agradeço, mestre Peu, vai lá para casa, fica na sua casa agora, e depois, quando tudo voltar, vai lá para a nossa casa também. Vai engrossar essa frente de mulheres e homens tão poderosos, tão potentes, poderosos sim. Eu, no meu pequeno poder, dentro daquela casa, eu quero dar poder, quero dar voz. Nós queremos e nós vamos conseguir. Obrigada a Liliane Braga, que está aí, que é uma das mulheres negras pensadoras, estudiosa, que também vai na nossa casa volta e meia, dar esse suporte, fazer mediações de debates, vi outras tantas pessoas nessa live. Essa live não acaba aqui, esse assunto, claro, a gente não esgota aqui enquanto comunidade da Casa de Aprendizagens. A gente, semana que vem, está com uma outra, já pensando aí, né, Aline? A gente está estruturando, a gente está com alguns irmãos indígenas também, querendo vir fazer uma live com a gente. Precisamos dar voz e espaço para esse povo indígena, para essas comunidades indígenas, que está também se dizimando por esse desgoverno segregatório, assassino, e também com o Covid-19, que eu li um dia desse uma reportagem que pega na complexidade indígena que o branco está levando e está matando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a todos que nos assistirem, essa live fica gravada lá na página da escola. Quem quiser pode entrar na página do Instagram, a gente aproveita e faz uns comerciais, né, Sol? Entremos também na página da EMEI Nelson Mandela, vamos reforçar essa escola pública, sou originária da escola pública, e temos que reforçar esse lugar onde todos podem ter acesso. A nossa escola, infelizmente, é excludente, porque só dá acesso para quem pode pagar. A questão que a Paula traz das cotas mexe comigo profundamente, porque é uma questão que eu levanto. Sim, abrimos espaço e acessibilidade. Essa comunidade tem que incluir, essa comunidade tem que acolher. E como? Eu vou mostrar como para essa criança que vem da periferia negra, uma escola de brancos privilegiados. Então, é uma responsabilidade que não é só dar vaga, não é só dar uma bolsa, é dar condição para que a inclusão seja verdadeira. Mas estamos juntas, estamos juntos na luta e na resistência. Eu abro a palavra para as considerações finais de vocês, para a despedida, e fica aqui um agradecimento profundo, uma alegria e uma esperança. Esperança não é esperar, é ir à luta. Muito obrigada, minhas irmãs e meus irmãos. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos e todas que participaram. Eu estou com o celular, então eu vi que teve bastante gente, fiquei bem feliz, bem animada, e a gente vai trazer mais coisas, a gente ainda tem muito para discutir. O nosso povo foi silenciado por séculos, e agora a gente vai falar tudo, e vocês vão sentar e ouvir, queridos. Então, passo a bola aí para os meus amigos. Beijo, galera. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente só vai embora com uma reflexão, né? Que o povo negro seja visto também, não só nos momentos de
né? Que esses espaços se abram também em outros momentos, que a luta antirracista não saia da pauta, né? E nem o racismo, principalmente. Eu acho que precisa ganhar mais espaços para que a gente consiga vencer, né? Tudo isso é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, mas ele é importante, né? E aí convocar todas as pessoas negras e não negras para essa luta. Eu acho que o debate, né, sobre as raças, ele é mais nesse campo estrutural, né, de onde ele nos coloca na sociedade. Vi várias perguntas sobre colorismo, vou só falar rapidinho, o colorismo é uma herança nossa, né, a gente não tem muito como fugir disso, isso é uma fala do que eu acredito, então eu acredito que a gente precisa lutar cada um do seu lugar, sabe, senão a gente se perde um pouco nesses debates e esquece que a luta é de todos e todas. Muito obrigada, eu estou aberta aí a outras conversas, a formações quando a gente voltar, né, para a gente poder ampliar e fortalecer esses laços. Muito obrigada, Rosa, obrigada aí, pessoal que dividiu esse momento comigo, foi um prazer. Gente, eu quero agradecer o espaço. Rosa, meu muito obrigada sempre. Eu aprendo muito com você e com a casa, e aprendi muito com esse encontro aqui com todos nós. Eu quero aproveitar e indicar alguns livros que me ajudaram a esclarecer. Ai, de novo, eu usei a palavra que não deve usar. Olha que coisa, tá em mim, vocês estão vendo? Eu quero que me ajudaram a enaltecer a minha negritude. Então, na verdade, é muito básico, tá, gente? Mila, que está em todos os lugares, que é lugar de fala. E tem o Kabengele Munanga, Negritude, Usos e Sentidos. São livros que podem... são pequenininhos, para quem não gosta de ler, super fácil. É quase Asterix e Obelix, são brancos. Outros lugares que vocês podem também ver na fonte, tem no YouTube o canal Pensar Africanamente. Esse canal ele tem a proposta de trazer conteúdo e informação sobre história, cultura, tradição e ancestralidade vindos da África, além de vários debates muito importantes que vai ajudar vocês a refletirem, assim como me ajuda. Feminismos Plurais tem a ver com esse livro da Djamila. É um canal no YouTube, quem não gosta de ler pode acessar esse canal no YouTube. Ela tem encontro, lives que ela faz pelo Instagram e ela salva lá, e que cada dia ela convida uma das pessoas que escreveram os livros para debater sobre aquele tema. Então tem o Lugar de Fala, tem a Joyce, que tem outro tema, eu não vou lembrar todos os nomes dos livros dessa coleção. Para além disso, tem uma podcast, gente, chama História Preta. Entra nessa podcast, escuta um pouco, vocês vão entendendo minimamente o que fizeram de nós, tá bom? Muito obrigada a todas e todas. Me pediram para cantar, não sei se devo, Rosa, o que você acha? Mestre Peu podia também fazer suas considerações finais, se despedir. Aí a Paula canta e Mestre Peu também, e a gente encerra essa live tão... Edinaldo! E vamos cantar, sim. Pois é, então eu vou aqui entrar agora, porque eu não posso, né? Depois do Peu, depois do mestre, e agradecer também. Continuo nervoso ainda, mas agradecer ao mestre Plínio, mestre Jogo de Dentro, mestre Roxinho, Dona Aurinda, mestre Janja, mestre Bigo, mestre Gaguinhos, Raimundo, Daniel de Paula, enfim, todas as pessoas, mestre Lua de Bobó, essas pessoas que fazem parte, assim, né, do que eu vou pesquisando e estou dentro, assim, da capoeira.
Agradecer aí as meninas, ao Mespeu, as meninas também lá do Antirracista, Dani, Melina, hoje, Dandara, enfim, eu vou esquecer, né, o nome de alguém, mas é isso, só agradecer mesmo e é isso, vamos para frente que chega, né? Como diria o Messi Moa, tá na hora de a gente fazer a nossa parte, de alguma maneira. Então, acho que é isso. Obrigado aí, desculpa aí alguma coisa, e vamos embora. Axé aos mais velhos e as mais velhas. É isso. Beleza? Então, eu vou fazer a minha aqui, aí no final a Paula encerra, né? Essa música que eu vou cantar aqui agora é minha também, só que essa música ela vem em outro lugar de valorização da beleza da mulher preta, né? Então, ela é uma música alegre chamada Dona Lia. Ela foi inspirada na minha mãe e também na Lia de Itamaracá, que é uma grande rainha preta da ciranda, né? Quem é da arte conhece. Então, essa música ela é alegre, mas nesse sentido da beleza da mulher preta como resistência também, tá? Vamos lá. Olha só, venha ver quem chegou. Olha só, venha ver quem chegou. Pra chamar Dona Lia pro salão. Seu vestido parece diferente, todo rodado de botão. Seu vestido parece diferente, todo rodado de botão. Com um sorriso no rosto alargado, disparando alegria no olhar. O menino sentado no chão, correndo levantou, foi chamar. Dona Lia, vem, vem, vem cá. Dona Lia, venha ver quem vem lá. É uma moça bonita, toda cheirosa e charmosa. É uma moça bonita, toda cheirosa e charmosa. Olha só, venha ver quem chegou pra chamar Dona Lia pro salão. Seu vestido parece diferente, todo rodado de botão. Com um sorriso no rosto alargado, disparando alegria no olhar. O menino sentado no chão, correndo levantou, foi chamar. Epa! Dona Lia, vem, vem, vem cá. Dona Lia, venha ver quem vem lá. É uma moça bonita, toda cheirosa e charmosa. É uma moça bonita, toda cheirosa e charmosa. Então, gente, essa moça bonita é a minha mãe, a Dona Lia. E a minha mãe falava o seguinte, que uma coisa que ela usava para resistir toda aquela luta era também dançar, era também festejar como forma de resistência. Então, o povo preto, o povo negro luta, briga, mas também tem que ter um momento de alegria para poder descarregar essas coisas aí. Axé! Você falou, Edinaldo? Vai lá, Paula. Deixa eu cantar, mulher. Então tá, então vou lá. Eu vou cantar uma música que eu cantei no início, que é de uma mulher chamada Lenita Sena, eu vou falar de novo. E eu ganhei essa música de uma amiga no Dia das Mães. Chama Filha de Rainha. Vocês estão me ouvindo? Se piso na lama, se danço na chuva, se quero voar. Ela está na terra, ela mora nas águas, flutua no ar. Ó mãe soberana, me guia, não deixa me perder de mim. Eu sou passarinho, vou fazer meu ninho no seu camarim. Eu sou filha de rainha. Quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha. Da minha linhagem não faço segredo. Se choro no escuro, ela traz a candeia, vem me alumiar. Senhora rainha, me põe no regaço, me faz descansar. Segura meu leme, meu filho não teme oceano sem fim. Se vem tempestade, meu porto seguro, ela cuida de mim. Eu sou filha de rainha. Quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha. Da minha linhagem não faço segredo. E a balderosa lhe trago uma rosa, minha gratidão. Eu beijo seu manto suave, agasalho pro meu coração. Minha mãe rainha me ensina o caminho, eu sou aprendiz.
Sou abençoada, eu sou iluminada, eu sou muito feliz. Eu sou filha de rainha. Quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de rainha. Da minha linhagem não faço segredo. Axé pra nós.